Doutor José Eugênio Dutra Câmara, o senhor que faz parte do patrimônio histórico da raça campoina, me conta da Lagoa Negra, de Barbacena, do senhor, do trabalho que o senhor fez grande relevância nas pistas e passou isso para o seu filho Dudu. Me conta um pouquinho da Lagoa Negra, da Campoina, de Barbacena. Fica bastante à vontade, doutor. Teófilo, meus amigos, boa tarde. Eu acabei de falar na Rádio Globo que o cavalo exerce sobre o ser humano um fascínio que até hoje não foi explicado pela ciência. Você pega um menininho de 5 anos, 6 anos, 7 anos, morando em apartamento no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, vem numa exposição, ele passa perto de uma vaca, não está nem aí. A hora que ele passa perto de um cavalo, espontaneamente ele faz... Por quê? Né? E outra coisa que eu falo sempre, de tal maneira o cavalo exerce o fascínio sobre o homem, que desde as mais remotas épocas, os índios cavaleiros eram geralmente os vencedores das guerras entre as tribos, porque ele via o adversário de cima. O adversário ficava pequeno perto dele, porque estava a cavalo. E, como se tudo isso não bastasse, sintetizando, eu diria o seguinte: você nunca viu uma estátua do herói nacional montada numa vaca, você montava a cavalo. Então o cavalo complementa o homem complementa o cavalo, desde as mais remotas épocas. Mas nasce com a gente. Eu, por exemplo, descendo de uma família de médicos, são 6 gerações de médicos. Meu avô era, bisavô era médico, veio da Áustria, e meu avô, meu pai, meu irmão, meus filhos, e eu saí com cabeça de cavalo. Adotei o Campolino, porque é um grande cavalo, uma grande raça, tem sofrido seus precalços, tem sofrido seus tombos, levanta, ergue a cabeça e está sempre para cima. Mas um dos motivos que eu adotei o Campolino é porque as gerações novas dos brasileiros, pelas nossas gêneses, pelas nossas origens, são sempre mais altos do que os pais. E homem alto não monta em cavalo pequeno. Não com demérito a qualquer outro, mas a coisa mais feia que tem é um homem grande montando um cavalinho pequeno, como um homem muito pequenininho também montando um cavalo grande. E o cavalo está integrado ao homem desde as mais remotas épocas. Vocês, segundo conta a história, o árabe surgiu ao mundo 5.000 anos antes de Cristo. Não sei se é verdade, nesse tempo era muito pequeno. Mas a marcha, que é a característica dos nossos cavalos, praticamente só no Brasil tem cavalo marchador, os outros têm um cavalo que marcha, mas no freio. Mas marchador geneticamente só tem no Brasil. As 3 raças. O Pega, o Campolino e o Manga Larga. É uma coisa genuinamente brasileira. Então eu andei analisando, pensando, por que o cavalo marcha? Essas raças nossas marcham? Se todos os cavalos que deram origem a elas, quando do descobrimento do Brasil, eram cavalos trotões. O Brasil não tinha cavalo. Os cavalos vieram. Eram o alter real, era o andaluz, era o árabe, e todos trotões. E os descendentes deles, através dos anos, vieram a marchar. Então eu cheguei à conclusão, e todos, sem exceção, começaram em Minas Gerais. Eu cheguei à conclusão que é uma decorrência da nossa topografia. Os nossos antepassados, nossos ancestrais, tinham a cultura, ou a falta de cultura, de arriar o cavalo em cima do rim, apertar até fazer 2 barrigas, para o cavalo ficar macio. Então o cavalo, para se adaptar também a subir o morro, ele começou a dar uns pulinhos e foi inclinando a paleta, o ângulo da paleta. E a mesma coisa para descer, com aquele montronco em cima do rim fazendo pé, o cavalo desceu rebolando, no bom sentido, porque não existe cavalo gay, e passou a dar andadura. Dando andadura para a marcha foi uma decorrência de correção na boca e nos aprumos. Tanto que hoje, antigamente, quando eu comecei a cavalo, levando a exposição, você ouviu o juiz falar só em cabeça e orelha. Cabeça e orelha. Como se você montasse na cabeça e na orelha. Eu, quando comecei a julgar, não que esse mérito seja meu, mas ajudei, eu passei a me preocupar com aprumos. Agora, os aprumos do cavalo marchador jamais poderão ser iguais aos aprumos do cavalo trotão.